Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando. Mais uma vez nós vamos continuar a resenha, mas a resenha é discutida com alguns trechos do livro, A Crise da Narração de Byung-Chul Han. Esse vídeo, eu já fiz um vídeo anterior, onde eu iniciei lendo algumas partes dos primeiros 3 capítulos, e ele chamou A Crise da Narração, né? E nesse outro vídeo eu comecei as falas, né? As resenhas, né? Sobre a questão da narração. E o livro, na contracapa do livro, está dizendo o seguinte: nessa obra, com uma análise aguda e perspicaz, Byung-Chul Han examina como a sociedade contemporânea está perdendo a capacidade de criar e apreciar narrativas significativas, explorando os impactos desse fenômeno na cultura, na política e na tecnologia, e ele revela os desafios e as consequências da era pós-narrativa. Então, os capítulos subsequentes, ele começa num deles falando da modernidade tardia. Olha, vamos dizer o seguinte: há 2000 anos, se alguém estivesse escrevendo sobre fatos anteriores a esses 2000 anos, ele estaria dizendo o seguinte: modernamente, ou seja, na modernidade, quer dizer, naquela modernidade, naquele instante em que ele estivesse lá observando cultura, tecnologia, competências, formas de trabalho, né? Claro que eles não faziam todas esse tipo de análise há 2000 anos atrás, mas vamos dizer que fizessem. Então aquilo ali seria uma modernidade. Bom, no mundo de hoje, nós situamos a idade moderna, depois veio a idade contemporânea, mas a gente ainda usa a palavra modernidade. Então, existe uma modernidade. A modernidade, ela sempre é o momento em que você faz rupturas, em que você faz sequências de eventos em relação a fatos do passado e acrescenta outras coisas. E, claro que nesta modernidade atual fazemos a mesma coisa. Mas a modernidade tardia é um outro conceito que ele entra com ele aqui para mostrar um modelo não visionário. E ele começa, logo depois dos primeiros 3 capítulos relativos ao vídeo passado, ele começa falando da pobreza. Espera aí que eu estou folheando aqui. Ele começa falando da pobreza da experiência, tá? A pobreza da experiência. Então, eu vou começar a ler o meu resumo aqui. Eu fiz um resumo com vários enxertos do livro comentado. Espero que o vídeo fique com um tempo pequeno. Antes de começar propriamente dito o vídeo sem comentários, considerando que os meus comentários iniciais aqui foram comentários iniciais, ainda não é o cerne do que eu quero falar, eu vou pedir para você dar o like no vídeo, deixar um comentário, porque o assunto ele suscita comentário, ele é inclusive um assunto polêmico. É um estudo e uma interpretação de um autor muito bem posicionado, muito respeitado, e que faz alusão a vários outros autores que eu nem chego a citar aqui por economia de espaço e tempo, mas que são autores muito modernos. Então, em função disso, eu vou pedir para você deixar o seu like e dar uma força, né? Porque quando você dá essa força, o vídeo caminha pelo YouTube. A gente tem um mecanismo de tentativa de impulsionamento para que mais pessoas vejam, mas isso aí fica sob o escrutínio daquilo que você está falando. Como os temas são atuais e eles entram muito nas questões políticas, a gente fala de liberalismo, neoliberalismo, a gente fala de uma sociedade mais igualitária e fala de uma série de outras coisas que podem ser capturadas pelo algoritmo aí, e ele vê fatos conflitantes de acordo com as políticas de privacidade deles lá. Então eu dependo de quem está assistindo o vídeo passá-lo para frente, compartilhá-lo, dar o like que valoriza, comentar que valoriza mais ainda. Bom, dito isso, vamos lá. A temporalidade neoliberal é não linear. Bom, vamos ver o que é isso. E isso impede a projeção de um futuro.
temos tido apenas um presente que patina sobre si mesmo. Então, olha bem, o tempo, ele dá a sensação de tempo, seja psicológico ou não, seja o tempo em que você olha para o espelho e vê o tempo passando no seu próprio rosto, no seu corpo, nas reminiscências que você tem. A nossa temporalidade, ela não é, ela tem uma linearidade, princípio, meio e fim, as consequências, depois outros eventos que vão se iniciam e se estabilizam e depois rompem. Nós fazemos várias rupturas na vida, não traumáticas, não necessariamente, mas nós fazemos várias evoluções. Agora, no tempo liberal, ele não é linear, porque ele é cheio de cortes. Vamos lá. Isso impede a projeção de um futuro e nós temos tido apenas um presente que patina sobre si próprio. Quer dizer, a gente perdeu aquela ideia da sequência, daquela linearidade que eu acabei de falar, e a sensação de um conteúdo que se espalha, vamos dizer assim, que se derrama sobre o tempo. Mas a modernidade, aquilo que presenciávamos como atualidade do hoje, diferente do que fora o ontem e o anteontem da história, pressupunha visões, né? Modernamente você é fruto de uma visão do seu passado ou de outros no passado e tem visões para o futuro. Do inferno ao paraíso, mas as projeções eram uma figura da atualidade do hoje impresso no nosso inconsciente. Somos modernos e de ontem, e o de ontem é julgado para ser ultrapassado. Ou aquela consecutibilidade, ou seja, para ser caminhado no tempo, está me faltando o termo, porém englobado no contexto histórico, na confecção de um amanhã. E nesse englobamento você tinha, obviamente, uma previsão ou uma visão da história do amanhã como consequência das suas atuações de você, das outras pessoas do mundo, das políticas, das vivências, dos costumes, da cultura. Você tinha uma visão do amanhã. Por que nós deixamos de ter visões? Olha, deve-se à velocidade do tempo de agora montado em informações. Nós temos mais informações, vamos comparar informações como fatos pontuais, como injeções de um presente, sempre um presente, que junta cacos para formar narrativas. Então, é como se você estivesse tomando várias injeções por dia e daquele histórico todo de injeções você formasse uma narrativa, mas uma narrativa picotada, porque a linearidade dessas narrativas, ao serem picotadas, ela não, aliás, a não linearidade, por quê? Porque elas são picotadas. Bom, traduzindo, você não forma um assunto com várias palavras referentes a coisas diferentes. É isso aí, você não forma um histórico, uma narrativa nem de seu dia, nem de seu mês, nem de seu ano, nem da sua vida, se você tiver apenas colhendo informações de fatos diferenciados um em relação ao outro, que um não costure com o outro. A modernidade é animada pela crença no progresso. Ainda que a gente esteja fazendo bobagem, saindo de um presente, indo para o futuro, e no futuro tomando decisões do presente para o futuro que sejam coisas idiotas, você imagina que você está progredindo. Você pode concluir lá que você não progrediu, que você estagnou ou que você tomou um caminho errado. Mas a ideia de progresso é sair do ontem, vir para o hoje e ir para o amanhã. Pela ênfase da ruptura, né? Por quê? Pequenas rupturas. Você rompeu o seu passado, toma um outro caminho, o caminho pode não estar certo, você faz outra ruptura. Quer dizer, essas sensações em que você cria narrativas e do histórico dessas narrativas você estuda o seu presente, o seu passado e projeta o seu futuro, você fez várias rupturas. Na reordenação e no começar de novo, claro. O novo previa a derrubada, eventualmente, da ordem social vigente, porque a velha ordem estaria, sob análise, como obsoleta. Essa seria a grande narração do que vem. Assim, é enfático na modernidade um sentimento de iniciante. Né? É enfático na modernidade com o sentimento de ser um iniciante. A modernidade tardia não tem mais o patos do revolucionário, de uma nova ordem,
Nesta modernidade não há mais revolução. A modernidade tardia é uma forma de falar de uma pós-modernidade, de uma vida atual. Vamos dizer assim, vamos remontar a 30, 40 anos atrás, onde nós fizemos várias rupturas e entramos na cultura digital. As políticas neoliberais ganharam muita projeção no mundo. Aquilo que se opunha ao liberalismo das nações centrais caiu, porque não aguentou a competição, que foi a queda do muro, né? Eu vou evitar certas palavras aqui para o vídeo não ficar pesado, para o YouTube não cortar. Então, o que aconteceu? Houve várias rupturas aí. Mas vários passos que se deram à frente eram com mentalidade de coisas mais atrás, né? Aí o neoliberalismo ele encampou de tal forma a nossa forma de viver e o mundo digital aprofundou por demais isso e se tornou isso tão rápido que a gente não tem mais a capacidade o tempo ou o pensamento ou a construção histórica ou a narrativa para fazer as pretensas revoluções ou as rupturas necessárias, ou que se poderia ver como necessárias para poder mudar o status quo do mundo atual. Então, esse tempo nós chamamos de uma modernidade tardia, né? Nesta modernidade não há revolução, não existe ambiente psicológico para se fazer uma revolução. Revolução de ideias, né? Revolução armada, né? Briga, né? Guerra. Revolucionar a forma de ser e a forma de pensar. Porque você precisa de um construto teórico, você precisa de conceitos para poder fazer isso. E quem não tem uma narrativa de vida, quem não tem uma visão histórica, quem não formou a própria história, quem não fez a sua narrativa, não consegue ter um construto a ser revolucionado lá na frente, porque não teve capacidade de percepção da realidade que passou. Então não existe o ambiente da revolução de nada, de nenhum tipo de ideia. Vai faltar qualquer espírito para a ruptura. Com muita velocidade entre extremos que se rivalizam, e isso acontece atualmente, a sociedade evolui tão rápido, mas ela evolui muito rápido para continuar igual. Porque a rapidez é como se você apenas trocasse de roupa. Ainda é a mesma pessoa que está saindo para o mesmo baile, para a mesma festa. Ou seja, não tem nada de novo. E assim não se constitui de fato uma ideia de futuro. Na modernidade tardia, o espírito enfraquece e se reduz a continuar assim. Você é o mesmo que vai no baile. Você não troca de baile, nem troca de sensações pessoais ou de narrativa. Você não se sente outro. Não dá tempo. Não existe a coragem para uma narrativa transformadora do mundo. O storytelling só faz o comércio e o consumo. Ele trabalha o consumidor e não se dirige ao ser humano. Assim, somos entregues às conveniências e aos likes. A modernidade tardia carece de anseios, de visões de coisas longínquas. Ela é sem aura, ou seja, ela é sem futuro. O futuro quer se reduzir a um update, né? Mas o update não transforma. Ele adapta as coisas e as mantém atuais, ou seja, as mantém no presente. É um eterno presente. Existimos e existiremos sem história. E porque existiremos, sem história, não há narração. Porque narração é história. Lembre-se que nós estamos falando da crise da narração. Bom, no tópico aqui, a vida narrada, eu começo o resumo assim. Quando estamos felizes, é porque aquilo que nos tornou ou nos torna felizes ou traz felicidade promove a salvação do nosso passado. Esta salvação é a resiliência narrativa. Aquilo que a narrativa fez retornar ao sentimento original, a provocação, ou a restituição da narrativa que permeou o passado até o presente, que pode se manter e retornar ao ponto do brilho, do acontecimento, do fugaz, do fulgor, né? Da redenção. Quem tem historicidade de seu passado pessoal tem uma narrativa a ser recuperada a todo momento. Então, é por isso que
Essa salvação é a resiliência narrativa, aquilo que a narrativa faz retornar ao sentimento original. É aquilo que, quando você lembra, te faz sentir o sentimento original, né? Quando você, lá no passado, fez um projeto, ele foi submetido ao escrutínio de terceiros, as pessoas comentaram, valorizaram, e você implementou uma grande... aquele ali foi o seu brilho naquele momento, aquilo foi implementado, você se sentiu extremamente útil, aquilo foi extremamente bem visto, aquilo virou um livro, ou virou outros projetos decorreram daquilo, ou você foi um professor daquilo, você fez aquilo numa empresa, você transformou a empresa. Essa lembrança, ela se baseia na narrativa desses eventos. Quando nós perdemos a passada do tempo, quer dizer, você ficou o tempo todo ali vivendo burocraticamente, dando like, apertando botões. Quando nós perdemos a passada do tempo, ou temos em nós o tempo atrofiado, isto corresponde a uma atrofia muscular. É como se você não tivesse trabalhado o músculo, é como se você não tivesse trabalhado os músculos da sua alma, do seu sentimento, das suas evoluções. A atrofia temporal desestabiliza e fragmenta a vida. Por outro ângulo, se podemos recuperar a atrofia muscular como fisioterapia ou com exercícios, como que nós vamos fazer para reverter uma atrofia do tempo de vivência que já escoou e não será revivido por outros fatos que virão, porque isso é descontínuo? Como que nós vamos fazer? Nós vivemos descontinuamente, não temos como resgatar aquilo, aquele brilho, né? Aquela aura criada ali daquele evento, você não o teve porque você não o fez. Você viveu burocraticamente entre apertos de botões e likes e compartilhamentos com assuntos diversos que não construíram narrativa. Bom, a atrofia temporal, então, desestabiliza e fragmenta a vida. Por outro ângulo, se podemos recuperar a atrofia muscular com fisioterapia e exercícios, como reverteremos uma atrofia do tempo de vivência que escoou? Eu repeti, tá bom? Bom, e se sempre trabalhamos a descontinuidade temporal pelos fragmentos do tempo que vivemos nas mídias, a atrofia temporal será permanente. É como se você nunca fizesse nenhum tipo de fisioterapia, nunca fizesse nenhum tipo de exercício, nunca consultasse um médico para poder reverter a atrofia. Então você teve uma perda permanente. Com o tempo, você pode conseguir reverter isso aí, se você acordar de repente e falar, bom, eu perdi aí 10 anos, 15 anos da minha vida, mas daqui para frente eu vou construir uma história. Eu vou ver o que eu quero dessa vida. Eu e outros vamos construir uma história, vamos transformar o planeta, vamos transformar o ambiente, vamos recuperar ecossistemas, vamos recuperar amigos, vamos recuperar essa sociedade, vamos fazer alguma coisa, temos um projeto. Bom, aí você conseguiu ganhar o tempo que te resta, mas o tempo que você perdeu está perdido. O ser humano não existe de um instante para o outro, né? Ele existe pela permanência de estar e ser aqui. Existe um eu que tem que estar atuando. Se você apenas ser, você pode estar sentado ali apenas sendo, existindo. Mas se você está mobilizando uma história a ser contada sua, se o seu eu está trabalhando, aí você realmente é um ser humano completo. Você não apenas existe. Então o ser humano não existe de um instante para o outro, né? O eu tem que se levantar, tem que se fazer. A continuidade do ser é garantida pela continuidade do eu, é o que eu acabei de falar. A constância do eu forma o eixo central do tempo que deve nos proteger da fragmentação do tempo. Ser é existir, apenas isso. Agora, o eu é atuar. Nós conseguimos ser atuando com o nosso eu no tempo, construindo história. E a narrativa é a história. Então, quando se falar de narrativa, é algo que pode ser contado a respeito da sua história. A sua história é uma narrativa, se você for falar dela ou se alguém for falar dela. A espasticidade existencial de ser em si mesmo desenvolve resiliência. A força muscular preserva o ser enfático da ameaça da atrofia temporal e o ajuda a alcançar uma continuidade espaço-temporal, porque se preserva no eu enfático ao longo do tempo, com capacidade de sempre retornar e se recompor
ou compor construindo o seu histórico e aumentando a sua narrativa de vida. Resumo: você tem que ocupar o espaço e tempo com o seu eu atuando. Han Byung-Chul Han usa o neologismo fono-sapiens, ao invés de homo sapiens, fono, de telefone, né? E fono sapiens se contrapõe ao homo sapiens. O fono sapiens se rende ao momento. Ele se rende à soma das realidades momentâneas e circunstanciais de vivências que vêm e desaparecem uma após a outra. Isso são instantes, fugazes. Ela estranha a extensão da vida ou da existência, onde cabe todo o viver narrado. O Fono Sapiens não existe historicamente, portanto ele não tem narrativa. As plataformas permanecem no ponto zero da narrativa. Ali nunca nada se inicia. Plataformas são meios de informação, elas são aditivas e não narrativas. Se você fosse contabilizar a quantidade de vezes que você clicou em alguma coisa, 1000 vezes num dia, e aqueles assuntos não se relacionam, e você não se estendeu por aqueles assuntos, aquilo ali nunca gerou qualquer tipo de conceito, e você não viveu aquelas 1000 clicadas que você deu ali, você não construiu narrativa. Não tem como construir, aquilo não tem história. Mas você pode somar aquilo e chegar ao número 1000. Né? 1000 assuntos, 1000 cliques, 1000 likes, 1000 observações, né? 1000 dedadas para ver o lead, né? Seu lead em várias plataformas, várias redes. Elas são aditivas, não narrativas. No chamado self-tracking, que é o repositório de informações sobre si próprio, a computação toma completamente o lugar da narração. Porque o self-tracking ele gera dados puros sobre você e suas tendências, necessidades e até consumo. Às vezes que você vai à farmácia, que você vai ao médico, ao fisioterapeuta, ao clube, ele vai somando isso aí. Seria o autoconhecimento através de números, contabilizado, é um eu quantificado, não é um eu que atua. O corpo é equipado com o self-tracking, com diversos sensores que geram automaticamente dados sobre frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura corporal, movimentos e perfis de sono, alguns leem também taxa de glicemia e etc. Os estados psíquicos, né? E o ânimo registrado regularmente. Nada é narrado, tudo é mensurado. Não existe um histórico que está dizendo algo. Existe apenas detecção de tipologias, de numerologia, que se refere a estados físicos ou, no máximo, psicológicos. Porém, a vida não pode ser narrada em acontecimentos quantificáveis, porque a quantidade não diz da qualidade ou da extensão no tempo. Então, você ter todas essas coisas ali te regulando, que de repente é igual o óculos lá que o cara inventou, que o professor está dando aula, o aluno está com óculos, e o óculos está ligado, tem uma série de sensores, ele está ligado a um computador, então o professor vai mensurando o desempenho, se ele está mais apto, se ele está aprendendo, se ele está entediado. Tá... Meu Deus, pelo amor de Deus, ele está aprendendo dados. Como é que está o humor dele para aprender dados? Quer dizer, estão buscando a eficiência do que ele está aprendendo. Mas o que ele está aprendendo? São fatos, é uma instrução, né? Agora, aquilo que provoca as emoções das pessoas e faz elas pensarem, que eu chamo de educação, que ela educa vários sentidos que o ser humano tem em si, aquela máquina ali, ela vai medir em números, né? Aquilo ali é um aluno prestando atenção em determinados contexto de ensino, né, de instrução, para ele poder elaborar melhor o aprendizado, quer dizer, aprendi aqueles temas ali, sei executar aquilo ali. Medir minha eficiência. Deu tudo bem? Ou não, não deu tudo bem. Então vamos reparar aqui e ali, você vai mudar de lugar, você vai dormir um pouco, levantar, você vai fazer outra coisa, para você poder acompanhar o aprendizado. O pensamento não vai ser medido dessa forma. O que ele aprendeu não vai ser medido dessa forma. O que ele realmente incorporou ao seu ser não será medido dessa forma.
porque isso não é educação. Bom, agora vamos para o outro, a vida desnuda. A crise existencial da modernidade, na forma de uma crise de narração, é ocasionada pelo desmantelamento da vida e da narração. Em relato de um personagem lá, este sente náusea da realidade que ora experimenta sem sentido. Eu não vou entrar no personagem em si, porque senão fica longo. Quando se dá conta de que a narração de histórias dá sentido ao mundo e suas realidades. Então, olha bem, ele fala de um personagem, esse personagem ele sente náusea quando ele toma contato com a realidade, e ele experimenta essa realidade como algo sem sentido, para ele não tem sentido, mas ele se dá conta, lá pelas tantas, que a narração de histórias dá sentido ao mundo e suas realidades. É um evento que ele passa ali, ele conta essa historinha, não vou contar aqui porque é longo. O personagem, ao se tornar escritor, ele tenta salvar seu passado. Ele tenta ver nas suas reminiscências o que foi construído de tudo que ele viu. Porque ele sentia náusea, então ele largava aquilo, não fazia sentido para ele. Se não fazia sentido, ele não incorporava, ele não trabalhava aquilo em si. Mas a vida na modernidade tardia, ela é particularmente desnuda. Ela carece de qualquer fantasia narrativa. As informações não deixam vincular-se em uma narração. E a vida deve ser mantida saudável ou otimizada a qualquer custo. Olha, essa vida é uma sobrevivência, não é vivência, é sobrevivência. Como existir e atuar como eu são coisas diferentes, né? Viver, mais do que existir apenas para você se manter saudável ou prestando atenção nos detalhes, incorporando detalhes com instrução, otimizando essa capacidade, isso é apenas uma sobrevivência, né? Viver é algo mais amplo, além de sobreviver, se alimentando, se cuidando, se tratando, atuando na vida, pensando, suando, trabalhando, interferindo, agindo, sendo presente. Isso é viver, isso é colocar o seu eu atuando. Isso cria história, portanto você tem uma narrativa. É como se nós existíssemos apenas para alimentar, fazer digestão, respirar, controlar a respiração, a pressão, o batimento cardíaco, verter os detritos do corpo. Quer dizer, seria uma tarefa puramente mecânica. A histeria em torno da saúde e da otimização só é possível em um mundo nu e vazio de sentido, em que você só está pensando em se manter livre, na sua sobrevivência. E eu colocaria uma coisa a mais aqui, sob minha responsabilidade. E viveria também para o prazer, né? A hora que a vida ficasse muito vazia, você comia um doce, ou você receberia um like ou um elogio, ou tiraria uma foto em que você colocaria um filtro e você estaria muito bem, as pessoas falando, nossa, você está maravilhoso ou maravilhosa, né? Talvez, além de tudo isso, continua um mundo sem sentido. Na modernidade tardia, já que nós estamos usando essa palavra aí para falar do moderno, que tardou e falhou, né? Encobrimos a nudez e o vazio de sentido da vida postando, curtindo e compartilhando. A crise não é viver ou narrar. Não é essa a crise. A crise é viver e postar, né? Você existe e posta. O outro você existe, atua e narra. Existir e manter o eu enfático atuando no mundo, interpretando, sentindo e criando a própria narração, está sendo coibido pela informação que toda hora te reclama atenção para compartilhar ou reproduzir, introduzir informação sem análise, curtir e buscar o like, ou seja, a curtida a seu favor. Bom, depois vem o título Desencanto do Mundo. Narrar exige ócio. Você precisa de se espalhar no tempo, né? E o tempo e os acontecimentos também moldam você, porque você não é apenas nosso cérebro que é plástico. Nós somos plásticos no sentido em que nós podemos interagindo com a realidade e com as outras pessoas e com as outras sociedades do planeta, até com coisas do universo, digamos assim, você se transforma, porque você atuando, você adquire historicidade pessoal, né? E para isso você precisa de parar, como diria lá o Edgar Morin, você precisa de parar o seu trabalho de repente e prestar atenção em outras coisas ao seu lado. Essas outras coisas te estimulam.
E você começa a ter soluções para coisas que você parou de pensar obrigatoriamente, enquanto você esteve nesse momento de contemplação e de ócio. Então, para você vivendo, e faz parte do viver o ócio também, mas não o ócio do trabalho. O ócio em que você se deslocou completamente do trabalho está por conta de si. Não é um intervalo de almoço, nem é uma noite que você dorme para poder trabalhar no dia seguinte. Nem é um mês de férias que você tirou depois de 11 meses de trabalho. Não. O ócio é aquele em que você desliga do trabalho, né? Num dia da semana, em algumas horas do dia ou hora do dia, para que você pare de pensar no seu trabalho. Descontinue o seu trabalho. Aí você está vivendo e observando o mundo e está atuando em outros sentidos, né? Você está mais do que sobrevivendo através do seu trabalho, mais do que sobrevivendo através da mensuração dos seus parâmetros. Então, para você construir vida e ter historicidade, você precisa dos momentos de ócio em conjunto com os momentos de outras atuações do seu eu. Então, narrar exige ócio. Em comunicação acelerada, nós não temos tempo ou paciência para narrar. Somente trocamos informações, aí são agulhadas, né? Narração e recordação são mutuamente dependentes. Se você recorda, é porque você construiu, aí você pode narrar. Se você não tem recordação, você não pode narrar. Se você tem recordação, você pode narrar. Então elas são mutuamente dependentes. Neste tópico, ao comentar uma história de contadores ou narradores, Han chama a atenção para o fato de que as narrativas evocavam ou evocam as passagens de uma vida, memórias familiares. A informação revira tudo do avesso. Em vez da interioridade de um narrador, temos a vigilância de caçador de informações. É isso que nós temos. Nós não temos a interioridade do narrador familiar, aquele que conjuga com a família a construção de história. Não. Nós temos a vigilância do caçador, aquele que está atento e que vai lá com o dedo, aponta num local, dá um like ou dá um clique para ver a informação, que é pontual e que vai mudar segundos depois. A narração que cria uma forte relação entre os acontecimentos supera a passagem vazia do tempo. O tempo da narrativa não custa, mas se degusta. Ele não custa por quê? Porque você não está medindo ele. Mas você está degustando ele. Então o tempo da narrativa não custa, mas se degusta. Porque temporalidade com a memória da historicidade da vida. Porque tem a temporalidade, eu li errado. Porque tem, porque ficou errado aqui, desculpa. Porque tem a temporalidade como a memória da historicidade da vida. A perda da capacidade narrativa exacerba a experiência da contingência. A contingência, no vídeo passado eu usei essa palavra várias vezes, e depois eu fiquei pensando que eu poderia ter pontuado mais sobre ela. A contingência é um fato imprevisível, né? Uma coisa pontual, algo que acontece agora. Então, quando você está ali dando dedado, dando curtido, aquilo ali são contingências, né? Pelas quais você passa. Contingências são coisas que você se dá com elas e ultrapassa, contorna, se for o caso, né? A contingência não é um fato estendido no tempo, ela é pontual. Então, o sem número de contingências, que são as informações, ela nos entrega a transitoriedade, né? São coisas transitórias, pontuais. Se o tempo da modernidade tardia está atomizado nessa pontualidade, narrar obedece à senha da vinculação estendendo o tempo. Ou seja, narrar está desatomizando as partes, criando um elo entre essas partes que faz sentido no tempo e dá sentido às histórias. E história é narrativa. O personagem que não souber narrar é porque o seu mundo é feito de fatos. Eu diria até pior, de dados. O personagem que não sabe narrar relata os fatos à maneira de uma memória de eventos pontuais, como saberes de disciplina que não se relacionam com a sua própria vida, ou que são conhecimentos estanques sem relação causal entre si. O personagem fictício não tem interioridade que lhe permita internalizar os acontecimentos e tecê-los
e condensá-los em uma narrativa. Seu mundo está desencantado. O personagem aprende com uma senhora, esse personagem que ele fala lá, o personagem aprende com uma senhora a contar histórias ou a narrar, e isso desenvolve nele na sua vida um encantamento. A crítica da história que aparece nesse livro citado por Han é uma crítica social e sutil. O atual desencantamento do mundo é responsável pela perda da capacidade de narrar. A vida em alta velocidade impede a acumulação de eventos significantes que, vinculados entre si, podem criar histórias de vida. No entanto, temos uma esperança que parte da natureza da própria vida. As crianças são os últimos habitantes do mundo encantado, nesta modernidade tardia também, isto é a natureza deles. As crianças são os últimos habitantes do mundo encantado. Nós ainda não conseguimos retirar da criança o encantamento. O adulto, o jovem, o adolescente, o mais velho, pode até ter perdido esse encantamento nesta modernidade tardia, mas as crianças ainda têm, porque isso é a natureza delas. Mas quanto mais cedo as telas e os cliques e os likes e as pontualidades e transitoriedade chegarem à vida delas, mais rapidamente elas se desencantarão. Para a criança tudo é lúdico, é como se fosse arte de viver. O mundo é plástico, ela pode jogar uma coisa para um lado e para o outro como se não tivesse peso, porque tudo é encantado. Tudo é eloquente e repleto de sentido para elas. Se não tiver um sentido comum, elas emprestam um sentido, devido ao encantamento com a vida. Uma intimidade mágica as conecta com o mundo. Brincando, elas entram em contato com coisas, transformando-se nelas e transformando essas coisas. A massinha de modelar, por exemplo. Não podemos perdê-las para o mundo digital. Temos de manter seu mundo imaginário que, tangenciando o real, traz a memória para o plano do dia a dia, que vai construir a história delas. Como o mundo desencantado, o fogo mítico foi extinto há muito tempo. Não somos capazes de orações ou de meditações secretas. O lugar mítico da floresta foi esquecido. As telas ou o mundo digital para contingenciar o mundo da criança, colocando o desencanto em primeiro plano. As telas ou o mundo digital podem, eu não coloquei o plural, contingenciar o mundo da criança, colocando o desencanto em primeiro plano. Subtrair na memória, na realidade o construto, né? E depois, com a educação de formulinhas e conceitos não interrelacionados, muito menos interdisciplinarmente, com a vida de fatos pontuais e fatos do cotidiano, o desencanto vai se aprofundar e a busca das telas, que sempre atualiza sem criar histórias, vence no tempo e as crianças serão adultos desesperançados. Serão apenas adultos. Pode até parecer apocalíptico, mas tem grande chance de não se reverter em tempo de salvarmos algo desta modernidade tardia. Talvez nós tenhamos que dar outro tempo para a consecução desse tempo. Do choque ao like, num títulozinho. Em um de seus mais conhecidos textos, intitulado A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica, Walter Benjamin fala das artes antigas como dotadas de uma aura. Resumidamente, quando vamos a um museu e vemos um famoso quadro que ouvimos falar desde criança, sentimos uma espécie de emoção reverencial por estar diante daquela individualidade, daquele objeto que só existe ali. É como se esse ser único, esse ser único da coisa criasse uma espécie de aura ao seu redor que lhe dá sentido. Aura, uma intensidade, um brilho, uma densidade de alguma coisa que nos faz reverenciar. O Louvre lá, o quadro da Mona Lisa, mas, né, tem uma aura, tem, culturalmente reverenciado. Nossa, ao longo dos séculos você vê essa imagem 500 vezes. Nós, em particular, e no conjunto da humanidade, temos a nossa aura que nos dá sentido particular. Isso não significa que a gente anda brilhando por aí, que nós somos maravilhosos. Não, nós temos a nossa aura particular. Né? Aquilo que somos nós, essencialmente.
É como se aquele ali fosse nosso espírito. Alguém está vendo você, não apenas o seu corpo, que é igual ao meu nas conjecturas, mas não na forma, nos formatos, mas a sua essência é diferente da minha. Você é um espírito, eu sou outro. Você tem quereres, eu tenho outro. Né? Nós temos historicidades diferentes, experiências diferentes. Né? Então nós, em particular, e no conjunto da humanidade, temos a nossa aura, que nos dá sentido particular, representando a nós mesmos, nossa historicidade, nossa origem, nossas particularidades, até mesmo como etnias, até mesmo como civilização, por exemplo, brasileira, franceses, russos, americanos. Tem características afins entre eles e comuns entre eles que dá uma aura de ser de uma forma diferente. E cada indivíduo daqui tem a sua aura particular. Claro, temos ou deveríamos ter uma narrativa pessoal. Muito bem. Sendo modernos e tardios, o preço foi a desintegração desta aura. Para adquirir a sensação do moderno, nós desintegramos nossa aura na vivência do choque. O choque da modernidade faz-nos perder a aura. Mas que modernidade? Essa modernidade tardia. Mas que choque é esse? É porque ele entrou, ela foi uma ruptura. Ela desbarrou na gente. Foi traumática? Não. Mas ela foi. Então foi um choque. Na modernidade tardia, a tela captura a realidade em imagens. E desta forma ela nos protege da realidade. A gente se distancia da realidade. Porém, a percepção da realidade se dá quase que exclusivamente por meio da tela digital. Então ela é um véu. Não é isso? No meio digital, principalmente no smartphone, a realidade é reduzida às suas impressões, não contém mais um momento de choque. O choque deu lugar ao like. Muito bem. O choque da modernidade fez-nos ou faz-nos perder a aura. Na modernidade tardia, a tela captura a realidade das imagens. Essa fala, olha, é muito importante, porque entre você e a realidade existe o véu da tela. Diante da tela você tem impressões que vai depender até do seu dia. Mas você está distante. Você vê uma guerra, tiros, pessoas brigando, sei lá, alguma coisa chocante pela tela. Se forem relativa a pessoas, desumaniza essas pessoas. Nos filmes são desumanizados. Aquilo passa apenas a ser uma ação. A tela te distancia daquela realidade. Se você estivesse diante daquela realidade acontecendo, suas sensações seriam outras. Já é difícil você assistir uma coisa traumática pela televisão. Estar presente é quase impossível quando a cena é muito traumática. Né? Então, eu estou falando isso só para mostrar o quanto que nós nos distanciamos ao estar de trás das telas. Isso para eventos catastróficos. Para coisas mais naturais, mais dia a dia, mais normais, mas imbuídas de um sentimento, a gente está distanciado também. Então, a ciência contemporânea e seus fundamentos metodológicos foram impactados pela aparência do Big Data. Peraí, eu acho que eu... Não, tá certo. Que proclamam que na era dos dados medidos em petabytes, de supercomputadores e algoritmos sofisticados, o método científico está obsoleto e que as hipóteses e modelos estão superados. As estratégias da Big Data ou do Big Data científico ou científica confiam em estratégias de análises computacionais de massivas quantidades de dados inimagináveis para revelar correlações, padrões e regras que vão gerar novos conhecimentos que vão das ciências exatas até as ciências sociais, humanidades e culturas, delineando um arquétipo de ciência orientada apenas por dados. Fica parecendo que todo tipo de inteligência é apenas acesso e acumulação de dados. Em seu ensaio Fim da Teoria, Chris Anderson, editor-chefe da Wired, afirma que quantidades infinitas de dados tornariam as coisas obsoletas. É o que fica parecendo. As teorias estão sendo substituídas por dados diretos, para fora com toda a teoria do comportamento, da linguística e da sociologia. Esqueça taxonomia, ontologia, psicologia. Os números falam de dados e isso é o suficiente. Quem sabe por que as pessoas fazem aquilo que fazem? Pois é, o Big Data não explica nada.
Ele revela apenas a relação ou correlação entre as coisas. Dados não tem aura, não tem história. Não adianta você saber sobre todos os dados das pessoas ou seus deslocamentos diários, você ainda assim não consegue construir a história. O que ele estava sentindo quando estava com a pressão tal, quando estava com a temperatura tal, quando estava no lugar tal. Quem era ele ali? Nada disso. Narração como cura. A mãe narrando história para uma criança doentinha. Isso é uma imagem. A narração da história cura, na medida em que proporciona um profundo relaxamento e cria senso de confiança básica. Assim, as mães ajudam a criança a superar a doença enquanto crise. Sim, é um dado psicológico. Han cita Walter Benjamin, para quem cabe a pergunta: não seria toda doença curável se deixasse arrastar o mais longe possível até a foz pela corrente da narração? A dor é um dique que inicialmente resiste à corrente narrativa. Claro que isso aqui é uma metáfora, né? Toda doença é curável, claro que uma doença que é uma bactéria ou que é um número de células que vão crescendo de maneira descontrolada e anômala, né? Que vão se perdendo a funcionalidade e tirando a funcionalidade de um órgão, degenerando, vamos dizer assim, ou para um mesmo vírus que vai acabando com o seu sistema imunológico, alguma coisa assim. É claro que isso aí não é curável apenas com a presença, com a ajuda, com carinho, com atenção. Mas a mãe narrando história para uma criança, ela está acompanhando a criança. Você visitando um doente no hospital, conversando com ele, passando um tempo com ele, você visitando a pessoa, seu avô, seus mais velhos que estão hoje mais isolados, você convivendo com crianças que são órfãos, você dando atenção para um atendente, querendo saber da vida dele, interagindo com ele, você cumprimentando as pessoas na rua, conversando com os mais tímidos, sendo paciente até com os mais chatos, você cura muito dos males da nossa civilização, né? Então Freud também entende a dor como um sintoma que indica um bloqueio na história de narrativa de uma pessoa. Os transtornos psíquicos são expressões de uma narrativa bloqueada. A pessoa está ali com o seu histórico pessoal com problemas. Então ouvi-las ou deixar que elas expliquem sua historicidade ou criar uma história para elas, tentando buscar a aura delas, ajuda. A religião, ou as narrativas das crises, ou as teorias das conspirações, todas oferecem opções terapêuticas como narrativas que consolam o desvio, e isso é um perigo. Porque aquele cara que está chegando em você, te vendo com um problema, ele faz uma narrativa, de conta uma história, e como que estivesse te abraçando, te ensejando, mas ele está te usando. Isso também existe. Então, do mesmo jeito que você usa para curar, você usa para perverter. Então, não estou falando mal de todas as religiões. Porque a religião, em muitos momentos, ela pode ajudar sim. Os padres da cidade do interior eram psicólogos, eram no confessionário ou dentro da casa das pessoas, ouvindo as agruras dela. Ele funcionava até como um médico, apenas por ouvir e dar bons conselhos, né? E pastores também, e de outras religiões. Mas algumas religiões podem te levar para um lado ruim, ou te fazer crer demais, tirando o bom, ficando com a parte ruim. Então, religiões ou narrativas de crise, alguém está falando, está acontecendo uma crise, nós temos que nos unir, essa crise está acontecendo mesmo, ou teorias da conspiração, muito fácil de manobrar as pessoas, elas oferecem terapêutica como narrativa e consolam o desvio, ganhando tempo e significado. Ainda que sejam narrativas que aparecem em tempos de crise, a narrativa tem o poder curativo, mesmo quando ela é usada para o mal, porque elas estabelecem um lugar no passado. Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos uma história a seu respeito. Fantasia, tanto é que quando você vai num psicólogo, num psicoterapeuta, qualquer tipo, você está falando de você, você está lá juntando os cacos lá da sua história lá e costurando aquilo tudo, tem alguém te ouvindo, opinando se for o caso, ou dirigindo a sua conversa para você, para chamar a atenção das coisas mais importantes. Aquilo ali, essa história a seu respeito, ela tem um efeito curativo e reflexivo, né? Fantasia ou não poder
Peraí, todas as mágoas são suportáveis quando fazemos dela uma história ou contamos uma história a seu respeito. Fantasia ou não tem poder curativo. Faltou uma vírgula aqui. Tem juízo de valor sobre os conteúdos, desculpa, sem juízo de valor sobre os conteúdos, porque não é objeto aqui do nosso estudo. Porém, é verdade que na fragilidade muitos são conquistados para bolhas que depois serão tratadas com reafirmações curtas. Mas, se mantiverem as narrativas, ainda que fantasiosas e até ideologizadas, elas terão efeito terapêutico. Pena que não é para uma coisa boa, necessariamente. Também os médicos na modernidade tardia não narram mais. E também não escutam. O tempo rápido impede essa interação. Mas ela é terapêutica e às vezes cura mais do que a medicação. Às vezes você chega lá e contando para o médico alguma coisa, ele está te ouvindo ali. Ele fala, não, isso aí, metade disso aí é somatização do seu psiquismo. Para. Às vezes, em nome do pragmatismo e da eficiência, o tempo da escuta profissional está encurtado. Mas a lógica da eficiência não é compatível com o espírito da narração. O toque também tem um poder de cura. Assim como a narração de histórias. Ele cria proximidade, confiança básica. Hoje vivemos em uma sociedade sem toques. E até sem presença, porque nós vivemos muito na virtualidade. Por isso, alguns turistas estrangeiros, ou estrangeiros quando chegam aqui no Brasil, passam alguma temporada aqui, mês, 15 dias, anos, sei lá, amam o país. Porque aqui as pessoas perguntam de você, querem saber a sua história, sorriem para você sem te conhecer e até te tocam. Olha como é interessante um país cheio de problemas inclusive políticos, cheio de falcatruas, é chamado um país caliente, um país em que as pessoas se sentem bem-vindas, né? É o último país feliz do mundo, com todos os problemas. Por quê? Porque nós temos essa coisa de ouvir, de contar história, de querer saber da vida dos outros, de admirar alguém que vem de outro local, de prestar atenção no outro, de tocar para ele, de tocar nele, de sorrir para ele por nada, de conversar com ele do nada. Isso é muito legal. Mas a modernidade tardia pode modificar isso para a constância da vida virtual, onde os jovens já estão preferindo ficar em casa. É verdade, os jovens estão saindo cada vez menos. Os stories nas redes nada mais são do que as representações de si mesmo, mas são representações, são quase avatares, isolam pessoas. Por conseguinte, não geram proximidade e, claro, não podem gerar empatia, né? Comunidade narrativa. Han cita a comunidade narrativa que contava histórias sobre uma peireira, que seria uma comunidade de Nadas, um autor. Uma comunidade sem comunicação, onde impera o silêncio, uma harmonia tranquila, mas existe algo entre eles que possa criar uma narrativa. Esta comunidade é diametralmente oposta à sociedade da informação de hoje, porque entre eles ali, mesmo no silêncio, existe uma comunicação sem fala, né? Que criou uma narrativa nos momentos. Não narramos mais histórias uns aos outros. Em vez disso, nós nos comunicamos excessivamente, sem narrar nada. Postamos, compartilhamos e curtimos. Estamos nos comunicando, deixamos like, deixamos alguns comentários, mas a interação é curtíssima. A contemplação ritual, que ratifica o conteúdo coletivo da consciência, dá lugar ao barulho da comunicação e da informação. Não tem comunicação, tem ruído. Na verdade, ruídos intensos e intermitentes. A comunicação, melhor, a comunidade sem comunicação dá lugar à comunicação sem comunidade. Han chama atenção para que as narrativas criam coesão social, têm propostas e sentido, transportam valores de uma comunidade. Mas essas narrativas são também as que fundamentam um regime, né? As narrativas subjacentes ao regime neoliberal impedem justamente a formação de comunidades. A narração neoliberal do desempenho, por exemplo, faz com que cada um seja um empreendedor de si mesmo. Todos estão em competição com todos, contra todos e consigo próprio. A narrativa do desempenho não cria coesão social, ela não cria um nós, porque ela não faz comunidade, ela desmantela a solidariedade. Então, as narrativas neoliberais existem, tais como otimização de si mesmo, autorrealização ou da autenticidade. Desestabiliza a sociedade ao isolar as pessoas. Nenhuma comunidade pode ser formada. Subjacente à nossa forma de agir, pontual, colhendo informações,
está, muitas das vezes, a narrativa neoliberal, naqueles pequenos storytellings, faça isso, faça aquilo, você se supera, tome esse remédio, tá? Faça por onde, corra atrás, vença a si próprio, olhando o que o outro está fazendo. Isso aí permeia a nossa não narrativa, na narrativa do sistema alheia, neoliberal, portanto, e que cobra você o tempo todo. Claro que existem pessoas que conseguem escapar disso, mas a maioria não percebe essa narrativa passar por ela. O mito é uma narrativa encenada comunitariamente. As narrativas conservadoras e nacionalistas que se opõem a que se chama permissibilidade liberal são excludentes. Permissibilidade liberal é a sociedade mais liberalizada, não é liberal econômico. E permissividade não é uma coisa moral. É da permissão de ser, de estar, de fazer. Mas nem todas as narrativas de uma comunidade se baseiam na exclusão do outro. Existe a narrativa inclusiva, nas ideias do cidadão do mundo, na hospitalidade. Todo ser humano é um cidadão do mundo inexoravelmente. Não há como ter exclusão por esta ótica. O indivíduo que vive no todo e o todo também vive no indivíduo. O indivíduo vive no todo e o todo também vive no indivíduo. Desafio maior é provar o contrário. Tá? Então, existe aí uma teoria excludente em que faz você sempre tentando se superar, que ele está chamando aqui do regime neoliberal, né? Nós precisamos de construir narrativas de comunidades, em que nós possamos pensar os nossos valores, as nossas necessidades e a nossa temporalidade, incluindo o ócio, para que a gente não seja arrastado pelas narrativas subjacentes e ocultas que nos levam a viver otimizando a vida, apenas colhendo dados e andando com aparelhos pelo corpo. Por meio da poesia se origina a mais alta simpatia e coatividade. Coatividade. Existe comunidade mais íntima e essa comunidade, ela é mais íntima em uma comunidade com narrativa. A sociedade moderna tardia não possui um reservatório suficiente de narrativa comunitária. Então ela é instável. Resumindo, por meio da poesia se origina a mais alta simpatia e coatividade. Essa comunidade mais íntima é uma comunidade narrativa. A sociedade moderna tardia não possui um reservatório suficiente da narrativa comunitária e por isso ela é instável. A ação política, em sentido enfático, pressupõe uma narrativa. Pressupõe uma coerência narrativa. Bom, gente, então, terminamos a análise do livro. Eu espero ter contribuído para o entendimento do pensamento de Byung-Chul Han e também espero que você avalie o que eu falei fora do texto aqui que eu li, porque são vários enxertos do próprio livro. Claro que tem comentários escritas minhas no intermédio, mas eu estou fazendo a mediação aqui do que li, isso é uma pós-resenha, né? Porque eu iniciei a resenha no vídeo passado e aqui é uma continuação. Só que aqui o enfoque está um pouco diferente, né? O que nós estamos vendo aqui, eu vou traduzir princípio até o fim aqui, como sendo quando nós estamos não apenas existindo, mas eu atuando e nos aculturando e observando a nós mesmos e a relação que nós temos, nós criamos narrativa. Por que a gente precisa de narrativa? Para a gente não cair na narrativa de terceiros, para que as histórias não sejam contadas sem que nós sejamos capazes de observar os fatos e saber o que interliga conosco e que diferença faz isso na nossa vida, tá? Bom, então, eu acredito que o Byung-Chul Han é um autor que eu gosto muito e no final aqui ele fala o seguinte: em um mundo saturado de informações fragmentadas, a narrativa está em crise, por isso que nós precisamos de recuperá-la. Nesta obra, Han revela as consequências dessa perda para a compreensão do tempo, da identidade e do sentido. O filósofo explora como a falta de narrativas significativas impacta nossa sociedade. Ele, inclusive, fala que a filosofia não consegue explicar isso, porque a filosofia demanda tempo. Então, ele fala que talvez a arte nos desperte. A salvação estaria na arte. Por isso que ele fala ali que a poesia se origina uma simpatia, uma coatividade. Sim, porque a poesia, quando ela é bem
falada ou bem escrita, ou não necessariamente bem escrita ou bem falada, mas quando a pessoa consegue se interiorizar na poesia, ela não fala uma coisa direcionada diretamente, ela usa uma metalinguagem, né? Por isso, esse texto é uma leitura essencial para aqueles que desejam compreender a crise atual da narrativa e seu impacto na nossa percepção do mundo. Eu acho muito importante a gente perceber que existe uma crise de narrativa nossa pessoal, porque nós vivemos de likes em likes e vivemos no mundo virtual, mas também acho importante a gente perceber que existem sim narrativas subjacentes cujo conteúdo é exatamente nos jogar para frente sem pensar. Bom, eu vou finalizar o vídeo porque ele já ficou longo, né? Eu espero que você goste desse vídeo, passe ele para frente, deixe seu like e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!